Aeroporto à vista. Pista à vista. 2 pilotos, a poucos metros de fazer um pouso seguro, batem antes da pista na Colômbia. A nossa maior prioridade eram os passageiros e a segurança de todos. Um 737 se partiu ao bater no chão. Os investigadores procuram uma causa provável, mas não encontram evidências úteis. E ainda não podemos explicar o porquê. E só quando examinam toda a cadeia de eventos é que finalmente dão sorte. É isso. O quê? Suba, comandante! Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Culpados improváveis. Logo após a meia-noite, o voo 8250 da Aires leva turistas e moradores de Bogotá para a pequena ilha colombiana de San Andrés, um refúgio oceânico no Mar do Caribe. 16 de agosto de 2010. Pena que não deu para jantar em terra. A coisa vai longe hoje. O comandante Wilson Gutierrez é um piloto veterano com quase 20 anos de experiência. Pelo menos finalmente estamos no ar. O copiloto Camilo Pinheiros está na Aires há 3 anos, sendo um ano inteiro nos novos Boeing 737 da companhia aérea. Parece que tem mau tempo à nossa frente. Vamos ficar atentos. Ao longe, há sinais de uma tempestade. Pela próxima hora e meia, o 737 voará para noroeste, em direção a San Andrés, a uma altitude de cruzeiro de 11 mil metros. Os passageiros estão inquietos após um atraso inesperado de 4 horas para decolar. Devemos pousar pouco antes das 2 da manhã. A comissária de bordo, Adriana Cardenas Medina, está trabalhando duro para acomodar os passageiros. Muitos indo à pequena ilha para passar férias. O voo estava atrasado, porque vinha de Cali e estava atrasado devido ao mau tempo. Eles disseram que o voo atrasaria 2 horas, mas na verdade acabou sendo o dobro disso. Depois de 40 minutos de voo, o comandante vê que as nuvens de tempestade se formando à sua frente estão aumentando. As companhias aéreas operam 24 horas por dia, então os pilotos voam em todos os tipos de condições, com luz do dia, no escuro, com tempo bom e tempo ruim. Os pilotos profissionais lidam com esses desafios ambientais. Quando iniciamos a nossa descida em San Andrés, começamos a experimentar uma turbulência suave. Senhoras e senhores, retornem aos seus assentos e afivelem os cintos. Estava chovendo e havia relâmpagos, muitos relâmpagos, e a turbulência começou a se intensificar. Agora, depois de percorrer metade do caminho, o comandante está cada vez mais preocupado com a possibilidade de tempestades fortes se acumularem sobre o seu destino. Não parece que a tempestade vai aliviar nem um pouco. Tem muita atividade hoje. Mais perto de San Andrés, o voo já turbulento está ficando cada vez pior para os passageiros. Aquilo não era normal. Porque normalmente você passa por uma turbulência e então ela já para. Mas nesse caso, houve um relâmpago atrás do outro e o avião sacudia muito e a turbulência não acabava. Veja, Camilo, está se acumulando ao redor da ilha toda. Será que essa tempestade está em San Andrés? A menos de 20 minutos do aeroporto, o clima em solo parece estar mudando rapidamente.
Peça um boletim de San Andrés para mim. Ok, vou pedir. A controladora de tráfego aéreo de San Andrés também está de olho nas mudanças no clima. San Andrés, bom dia. Aires 8250. Prossiga. Queremos saber como está o tempo no aeroporto, por favor. Ok, Aires 8250, vento calmo, visibilidade de mais de 10 quilômetros, nuvens dispersas a 450 metros. O clima está ruim no aeroporto, mas agora não há chuva. Apesar do clima turbulento ao longo do caminho, as condições em San Andrés parecem ser muito melhores. Aires 8250, desça para 900 metros. Liberado para aproximação na pista 06. Entendido, continuar descendo até 900. No avião, os passageiros estão ficando preocupados com a intensidade da tempestade. Isso não deve durar muito. Dissemos a eles que estávamos em um sistema climático intenso e que nós sairíamos dele muito em breve, mas na verdade nós nunca saímos dele. Aires 8250, uma tempestade sobre o aeroporto agora. Ok, entendido. Obrigado. Baixar trem. Aires 8250, tem um pouco de chuvisco sobre a pista. Um pouco de quê? Chuvisco. Ah. Ok, pode fazer o anúncio. Tripulação da cabine preparar para o pouso. Por favor, feche a sua bandeja. À medida que a tempestade continua a piorar, o Aires 8250 está prestes a iniciar sua aproximação final. Ok, flaps em 5. Pista molhada, 3 no freio automático. Vamos deixar no 2. A tripulação configura o avião para pouso. O clima em San Andrés está mudando rapidamente. Aires 8250, agora chove forte no aeroporto e a visibilidade está reduzida a 5 quilômetros. A visibilidade caiu para 5 quilômetros. Ah, meu Deus. Quando vê um clima particularmente deteriorado, isso faz com que você seja um pouco mais cauteloso, porque a tendência não é nada positiva. A chuva não parava. Na verdade, ficou ainda mais forte. A turbulência ficou mais intensa e os trovões eram mais frequentes. Com as condições meteorológicas se deteriorando e a apenas 11 quilômetros do aeroporto, o comandante confirma o procedimento no caso de terem que abortar o pouso no último minuto. Caso erremos a aproximação, vamos para a direita, certo? Sim, correto, senhor. À medida que você se aproxima do seu destino e começa a receber os boletins mais recentes, o que você pensa é como vamos posicionar o avião para pousar nessas condições e, se não pousarmos, o que faremos a seguir? A apenas minutos do pouso, os pilotos fazem as suas verificações finais. Lista de verificação de pouso. Freios de velocidade? Acionados. Trem de pouso? Baixado. Flaps? 30. Lista completa. Estávamos aproximadamente a uns 5 minutos de pousar. Sei disso, pois comecei a ver luzes no mar vindas da ilha. Mas a menos de 2 minutos e meio do pouso, a visibilidade foi reduzida drasticamente. Aires 8250, você tem a pista à vista? Negativo. Ainda não. Segundos depois, Aeroporto à vista. Pista à vista. Aires 8250. as nuvens sobre San Andrés se dissipam. Iniciando o pouso. Confere, prontos para o pouso. A 150 metros do chão, a tripulação avista a pista. O comandante alinha o seu avião. Aires 8250, ventos a 60 graus e 15 nós. E então o vento aumenta. 15 nós. De proa.
Em caso de tesoura de vento, usaremos o empuxo máximo para arremeter. Não mexa nos flaps nem no trem de pouso. Concordo, sim, senhor. Após um dilúvio repentino, a visibilidade diminui novamente. Cuidado, comandante. O copiloto agora percebe que eles estão voando baixo demais para fazer um pouso seguro. Vai conseguir? Suba, comandante! O comandante puxa o manche. Mas é tarde demais. Nós sentimos um baque forte e repentino. À 1h47 da manhã, o Aires 8250 bate no chão com 131 passageiros e tripulantes a bordo. Aconteceu um acidente. O Aires 8250 caiu pouco antes do pouso em San Andrés e se partiu em 3. Dentro da parte frontal do avião, a comissária de bordo, Adriana Cardenas Medina, sobreviveu ao terrível acidente. Você está bem? Feridos e abalados, os passageiros perto da dianteira começam a se enfileirar na direção da porta principal da aeronave e do escorregador de emergência. Mas agora há um novo problema. A porta de saída principal está emperrada. Eu e a minha colega de trabalho tentamos abrir a porta, mas foi impossível. E foi então que um passageiro nos ajudou a abrir a porta. Os comissários de bordo trabalham o mais rápido possível para tirar todos os 125 passageiros do avião. A nossa prioridade era a segurança de todos. Então estávamos todos concentrados nisso. Como resultado, um passageiro morreu após ser atingido no peito por uma bandeja. Um segundo passageiro, gravemente ferido no impacto, morre no hospital 2 semanas depois. Quando você pensa em embarcar em uma aeronave e quando pensa que vai descer dela, pensa que vai fazer do mesmo modo em que subiu e que você não vai ser forçado a sair dela, com medo ou de uma forma frustrante. E isso é uma coisa que você jamais poderia imaginar que aconteceria. A queda e destruição do voo 8250 rapidamente se tornam uma importante notícia internacional. Um avião caiu nesta manhã na Colômbia. O 737 se partiu ao bater no chão. A autoridade aeronáutica da Colômbia precisa descobrir o que derrubou um dos aviões de passageiros mais usados no planeta. O investigador Julián Echeverri é um dos primeiros a chegar ao local. Partiu em 3 pedaços. Ele estava alinhado para o pouso. Pela direção dos destroços, os investigadores podem dizer que o avião estava perfeitamente alinhado com a pista de San Andrés. Quando nós vimos os destroços pela primeira vez, nós observamos que o impacto inicial foi a aproximadamente uns 40 metros antes do início da pista 06. Foi um impacto com baixo ângulo a uma relativa alta velocidade. Os gravadores de dados e de voz da cabine são recuperados rapidamente. Bom trabalho. Vamos torcer por respostas, hein? Mas até que as gravações possam ser analisadas, os investigadores dependerão dos destroços no local do acidente para explicar a sua causa.
A equipe estuda a trilha de detritos que se estende a 49 metros a partir da cabeceira da pista. Trem de pouso estendido. Acabou quebrando. Estavam alinhados e configurados, mas de alguma forma atingem o solo com força, a metros da pista. Os investigadores não conseguem entender por que o jato chegou tão perto da pista, mas caiu antes dela. Enquanto equipes transportam os destroços para um galpão próximo para análise, os investigadores se perguntam qual o papel do clima ruim no acidente. E se foi a tempestade que os derrubou? A equipe estuda boletins meteorológicos da noite do acidente. Era uma grande hipótese que tínhamos também, dentro de toda a análise da investigação, que era as condições que existiam meteorologicamente falando no momento do acidente. Com base nas primeiras informações que recebemos, Você pode aumentar um pouco? a primeira informação que temos foi de que, aparentemente, foi um raio que atingiu o avião e causou a tragédia que já foi amplamente divulgada. Estão dizendo que é um raio? Veremos. Echeverri e sua equipe sabem que acidentes causados por raios são praticamente inexistentes. Os raios, embora sejam muito espetaculares e possam atrapalhar a sua visão com aquele flash brilhante, realmente não representam uma grande ameaça para o avião durante o pouso. Os investigadores precisam saber se havia raios perto do 737 quando ele se aproximava de San Andrés. Havia evidências de vídeo de uma câmera de televisão de circuito fechado que conseguiu registrar os momentos finais antes do acidente. Parece que foi um raio mesmo. O horário encaixa. Teve um flash muito grande no vídeo, o que nos levou a pensar que a aeronave poderia ter sido atingida por uma descarga elétrica. A equipe analisa os descarregadores de estática do avião acidentado. Os descarregadores de estática ficam nos bordos de fuga das asas do avião e ajudam a descarregar qualquer acúmulo de energia estática. Se o avião foi atingido por um raio, eles deveriam estar derretidos ou queimados. Mas eles não estão. Os investigadores não conseguem encontrar sinais de um raio ter atingido as superfícies da aeronave. Durante a inspeção dos destroços, que foi realizada minuciosamente, não encontramos vestígios de nada que mostrasse uma descarga elétrica. Estão limpos? Mas Echeverri ainda tem muitas perguntas não respondidas sobre o clima no momento do acidente. Parece que a tempestade foi grande. As condições dentro das quais a aeronave interagiu com o terreno antes de chegar à pista 06 indicaram a possibilidade de um encontro com uma tesoura de vento naquele último momento. Uma tesoura de vento é um fenômeno no qual a direção ou a velocidade do vento mudam abruptamente. Ventos de 60 graus a 15 nós. O vento estava aumentando. Poderiam ventos intensos na base da pista ter algum papel no acidente? Temos que ver se houve tesouras de vento. A equipe descobre que apenas 2 minutos antes do acidente, à medida que a tempestade aumentava, houve rajadas de vento próximas à pista. Analisando mais profundamente dados do voo, então, teve muito vento de proa, mas quase nenhuma bolsa de ar. o investigador Julián Echeverri descobre que os fortes ventos estavam atingindo o avião de frente, não de cima. Não foi o suficiente para jogá-las no chão. Naquele exato momento do pouso, no último instante, houve um aumento na velocidade do vento, mas nesse caso houve um aumento horizontal.
mas não havia vestígios nos dados de voo de uma mudança vertical de vento, que nesse caso específico levaria a aeronave a perder altitude, como aconteceu. Só o que os investigadores descobrem é um vento de proa moderado no momento do acidente. Uma descoberta que não leva a lugar algum. Então, por enquanto, vamos excluir o clima. O fato de não ter sido uma tesoura de vento, que era uma hipótese que estávamos considerando fortemente, isso nos obrigou a nos concentrarmos em outros aspectos operacionais que poderiam ter levado a esse acidente. E a aeronave em si. Os investigadores agora se perguntam se um mau funcionamento do motor levou à queda do voo 8250 da Aires. As pás estão dobradas na direção oposta à rotação. Isso diz ao investigador Julián Echeverri que os motores estavam funcionando quando atingiram o solo. Vamos seguir em frente. As medidas das configurações dos flaps mostram que estavam na posição correta para pouso. Ok, flaps A5. Pista molhada, 3 no freio automático? Vamos deixar em 2. Os flaps estão no lugar certo. De fato, os investigadores não encontram nada que indique uma causa mecânica para o acidente do Aires 8250. Observamos as superfícies de controle de voo. Nós observamos a configuração dos flaps e os interruptores da cabine de comando. Motores, leme, superfícies de controle. Está tudo certo. Tudo certo mesmo. Não existiram condições de mau funcionamento de nenhum sistema. Tanto motores como os sistemas que permitiriam conduzir a aeronave a pousar antes do início da pista. O tenente-coronel Ever Sabogal, da Força Aérea Colombiana, se junta à equipe de investigação. Eles enfrentavam condições de um clima ruim e uma noite particularmente escura. E eles tinham muitos raios que estavam caindo ao redor. Estavam se sentindo pressionados para pousar. Estavam preparados para pousar nessas condições de tempestade. Os investigadores agora precisam descobrir se a tempestade pegou os pilotos de surpresa. Se isso acontecesse, poderia levá-los a cometer erros em sua aproximação final. A parte crítica é como estará o clima quando chegarmos lá. É menos crítico do que é agora. Assim, quando você se aproxima do aeroporto, é aí que você quer ter uma boa compreensão do clima com o qual estará prestes a lidar no segmento final da aproximação. Posso te mostrar isto? Uhum. A equipe já sabe que o clima estava mudando rapidamente pouco antes do acidente. Mas eles precisam determinar se a controladora de tráfego aéreo os manteve atualizados. Atualizei regularmente quando entraram no meu espaço aéreo. San Andrés, bom dia. Aires 8250. Prossiga. Queremos saber como está o clima no aeroporto, por favor. Ok, Aires 8250, vento calmo, visibilidade de mais de 10 quilômetros, nuvens dispersas a 450 metros. O clima está ruim no aeroporto, mas agora não há chuva. Toda vez que o tempo mudava, mesmo que pouco, informava eles. Baixar o trem. Aires 8250 tem um pouco de chuvisco sobre a pista. Um pouco de quê? Chuvisco. Ah. Minutos depois, transformou-se em uma tempestade descomunal. Aires 8250 agora chove forte no aeroporto e a visibilidade está reduzida a 5 quilômetros. Eles pareciam preocupados com a previsão do tempo? Não, eles não pareciam estar muito preocupados. Mas tive muito cuidado, informei tudo a eles.
Os controladores são muito bons em transmitir as mudanças nas condições climáticas, particularmente vento e visibilidade, que são os dois fatores mais críticos à medida que se aproximam do aeroporto. Mas a decisão de pousar ou não pousar é do comandante, que é o responsável por decidir se as condições são seguras para pousar ou não. Aires 8250, você tem a pista à vista? Negativo. Ainda não. Aeroporto à vista, pista à vista. Aires 8250. E isso é o certo, porque são só os pilotos mesmo que podem ver as condições exatas em que o avião se encontra e a visibilidade que eles têm para poder ver a pista e pousar em segurança nela. Cuidado, comandante. Os investigadores agora têm os dados do voo 8250 da Aires. O gravador de dados de voo digital registra centenas ou milhares de parâmetros diferentes e informa tudo o que o avião está fazendo, seja o trem de pouso levantado ou baixado, a altitude, a velocidade do ar e outras funções dentro do avião. A equipe está procurando pistas que possam indicar como os pilotos lidaram com o avião na tempestade. Aqui. 45 minutos antes de chegarem ao aeroporto, mudaram para o modo de velocidade vertical. Essa é uma escolha questionável. Os investigadores percebem que os pilotos selecionaram um modo do piloto automático chamado velocidade vertical. Aires 8250, desça para 900 metros, liberado para aproximação na pista 06. No modo velocidade vertical, a tripulação deve selecionar manualmente a sua razão de descida. Esse modo requer muito trabalho, porque você tem que ficar calculando constantemente a altitude em relação à distância. Os procedimentos da Boeing são tipicamente para utilizar a automação, usar o piloto automático durante as aproximações, principalmente com mau tempo. O fato desses pilotos desligarem o sistema automático vai totalmente contra as recomendações da Boeing. Os investigadores verificam a razão de descida do avião. Veja isso. Estavam descendo para a pista a 335 metros por minuto. De acordo com o fabricante, a velocidade de descida não deve exceder 275 metros por minuto. É uma pista importante. Se eles ultrapassaram 300 metros por minuto, foi uma aproximação instável. A equipe determinou que o avião estava descendo muito rápido. E eles têm uma teoria sobre o motivo. Provavelmente estavam tentando obter um visual da pista o mais rápido possível. Ao descer com o avião, a esperança é que você veja a pista antes. Você estará abaixo das nuvens e a sua visibilidade será melhor quanto mais baixo estiver. Mas essa estratégia não funcionou para a tripulação do voo Aires. A pergunta é, por que não? Os investigadores agora podem comparar a aproximação feita pela tripulação com aquela que eles deveriam ter feito. Eles deveriam ter ficado na trajetória de planeio. Mas em vez disso, entraram baixo demais pelo caminho todo. E nem tentaram voltar à trajetória de planeio. Em vez disso, eles optaram o tempo todo pela velocidade vertical. Eles não tinham um ângulo ou um caminho constante. E isso fez com que estivessem sempre abaixo dele. Eles nunca estiveram no caminho certo para o tipo de aproximação que fizeram. Eles não sabiam que estavam entrando muito baixo? As luzes PAP não mostrariam isso? As luzes do PAP, ou indicadores de trajetória de aproximação de precisão, são luzes codificadas por cores ao longo da lateral da pista que informam aos pilotos se a sua aproximação está muito alta ou muito baixa. As luzes do PAP do aeroporto estavam totalmente operacionais naquela noite. Contudo, o avião ainda entrou baixo. Por que será que uma pessoa que opera uma aeronave realiza esse tipo de aproximação, mesmo quando os recursos visuais permitem
uma indicação para manter o caminho correto para a pista. A equipe espera que o gravador de voz da cabine possa esclarecer todas as perguntas. Eles se concentram na aproximação final. Lista de verificação de pouso. Freios de velocidade? Acionados. Trem de pouso? Baixado. Flaps? 30. Lista completa. Estamos muito baixo. Aires 8250, está com a pista à vista? Negativo. Ainda não. Aeroporto à vista, pista à vista, Aires 8250. Pista à vista. Confere prontos para o pouso. Pare. Você ouviu isso? Volte 30 segundos. Lista completa. Estamos muito baixo. Aires 8250, está com a pista à vista? Pare. O comandante percebe que estão abaixo da trajetória de planeio, mas não há discussão sobre isso. Nenhuma arremetida. Eles apenas continuam pousando. Por quê? Continue. Na aproximação final, o comandante simplesmente continua voando, concentrado em tentar alcançar a pista. 15 nós, de proa. Em caso de tesouro de vento, usaremos o empuxo máximo para arremeter. Não mexa nos flaps nem no trem de pouso. Concordo, sim, senhor. Tudo parece bem. Cuidado, comandante. Suba, comandante! O copiloto sabe que algo não está certo. Mas o comandante não responde. E por que não? A investigação finalmente tem uma pista concreta para seguir. Os investigadores ficam confusos com as ações do comandante a bordo do voo 8250. Eles o questionam sobre o que aconteceu na aproximação a San Andrés. Eu acho que nada deu errado até o acidente. Havia uma tempestade. Deve ter sido um raio ou vento. Eles nunca questionaram o tipo de aproximação que fizeram. Eles nunca duvidaram que o procedimento fosse adequado. E disseram numa entrevista que provavelmente foi o vento que causou o acidente. Mas quando o comandante é questionado sobre o uso das luzes PAP, a sua resposta fornece a primeira grande descoberta na investigação. Eu não sei o que as luzes PAP estavam mostrando. Eu estava concentrado nas luzes verdes na cabeceira. Como sempre faço. Aeroporto à vista, pista à vista, Aires 8250. Pista à vista. Confere prontos para o pouso. Eles estavam concentrados nas luzes verdes no início da pista e ignoraram as informações das luzes PAP. Em vez de pousar na zona de toque, que é aqui, o comandante diz que ele sempre pousa aqui, na cabeceira. Notamos na ficha de voo recorrente dele certas técnicas de voo. E uma das técnicas de voo dele consistia em apontar o nariz da aeronave para a cabeceira da pista. O pensamento de alguns pilotos tem sido: eu quero tocar a pista o mais cedo possível para ter certeza de que podemos parar se houver um problema com os freios. Então, deliberadamente pousam antes da zona de toque. Talvez fosse isso que o piloto estava fazendo o tempo todo, procurando as luzes verdes e tentando vê-las. Os investigadores perguntam ao comandante por que ele fez o pouso dessa maneira. Eu segui o treino. Estava fazendo apenas o que sempre fizemos. Nós vimos que houve uma decisão por parte da tripulação, que decidiu fazer uma aproximação usando seus critérios, que eram diferentes dos critérios previamente estabelecidos pelo fabricante. Os investigadores precisam saber o que levou a tripulação a fazer isso. Eles investigam seus antecedentes.
Veja só isso. Ele só está pilotando o 737 há 8 meses. E por 12 anos antes disso, ele pilotou turbohélices. A ficha revela que o comandante Gutierrez mudou recentemente do comando de turbohélices Dash 8 para jatos 737, muito maiores. A descoberta fornece uma nova pista. É isso. O quê? Ele estava voando como se estivesse em um turbohélice. Não em um 737. Os investigadores descobriram que os procedimentos de descida que eles aplicaram no 737 era muito parecido com o perfil que você esperaria no turbohélice que eles haviam pilotado anteriormente. Ao acumular tanta experiência nos turbohélices, o piloto desenvolve hábitos. E quando ele traduz isso para a cabine de comando de jatos, o piloto começa a lutar contra as ferramentas que tornam a sua viagem segura. Temos que descobrir se eles foram treinados adequadamente para pilotar um 737. A Aires começou como uma pequena companhia aérea regional que voava turbohélices na região central da Colômbia. E então, em 2009, no ano anterior ao acidente, a Aires passou por uma grande expansão, adicionando 9 Boeing 737 à sua frota. Normalmente, a prática das companhias aéreas seria contratar pilotos de 737 experientes para pilotar os novos jatos. Mas não foi o que a Aires fez. Ok, muito obrigado. Eles não contrataram novos pilotos para o 737. Eles só fizeram a transição dos pilotos de turbohélices para eles. Mas essa é uma diferença enorme. Nos turbohélices, tudo é mais fácil. É um avião mais lento. Ele reage mais rápido. Ele sobe mais facilmente. Um turbohélice é muito tolerante. Um jato não perdoa. Que medidas a Aires tomou para fazer a transição segura de seus pilotos para os novos 737? Os investigadores analisam mais detalhadamente os registros de treinamento da tripulação. O comandante passou para um 737 após apenas 5 semanas de treinamento. O copiloto treinou apenas por 2 semanas. A equipe conclui que os pilotos não tinham treinamento suficiente para prepará-los adequadamente para pilotar o 737. A coisa mais importante sobre a transição é desfazer os conceitos que se tem ao pilotar um avião turbohélice. E se deve começar o procedimento tudo de novo. Jatos são aviões que exigem muita previsão, exigem muita concentração, exigem que você entenda o que um computador está fazendo. Os investigadores agora concluem que o comandante provavelmente voltou aos seus hábitos de turbohélice enquanto tentava pousar no aeroporto de San Andrés. Então, assim como ele faria em um turbohélice, ele aponta para a cabeceira. Mas ele bate antes de chegar lá. E ainda não podemos explicar o porquê. Os investigadores agora sabem que o comandante do Aires 8250 estava propositadamente tentando pousar o seu avião na cabeceira da pista. Está à vista. Confere prontos para o pouso. Do mesmo modo que ele costumava pousar com um turbohélice. Aires 8250, ventos a 60 graus a 15 nós. 15 nós. De proa. Mas isso ainda não explica por que a tripulação bateu antes da pista. Os investigadores ouvem a gravação da cabine de comando mais uma vez, esperando ouvir algo que passou despercebido. Cuidado, comandante. O senhor consegue? Suba, comandante. Então, a partir do momento em que ele obtém um visual da pista, o comandante não faz nada para corrigir a altitude, até o acidente. Nem mesmo quando o copiloto dá um alerta para ele. O que é que ele estava pensando?
Quando os investigadores olharam para o perfil do voo, perceberam que o piloto acabou impactando o solo antes da pista, sem realmente reagir e tentar chegar à pista, ou fazer ajustes de potência até o último minuto. Então, a próxima pergunta é: como é que isso é consistente? Esse é um acidente clássico de pouso curto em quase todos os sentidos. É um caso clássico de ilusão de buraco negro. A ilusão do buraco negro ocorre em noites escuras, quando não há luzes no solo entre um avião e a cabeceira da pista. O contraste entre as luzes e a escuridão total cria uma ilusão que leva os pilotos a pensar que a pista está mais próxima do que realmente está, fazendo com que baixem o avião cedo demais. Isso acaba criando a ilusão visual como em um buraco negro, onde você perde completamente a percepção de profundidade. Era uma aproximação noturna em uma ilha onde não existe uma referência perceptível entre o que é terra e o que é água. A única referência que eles tinham eram as luzes da pista. E ao fazer isso manual e visualmente, o risco dos pilotos de entrarem num tipo de ilusão de um buraco negro aumenta de forma considerável. Você tem chuva causando baixa visibilidade, algumas luzes à direita, muito poucas, as luzes da pista, e é só isso. É uma ilusão de buraco negro. Em caso de tesoura de vento, usaremos o empuxo máximo para arremeter. Não mexa nos flaps nem no trem de pouso. Concordo, sim, senhor. E nesse caso, o efeito do buraco negro foi agravado por outro efeito, gerado pelas luzes da aeronave com a chuva. Porque quando as luzes do avião acendem, você começa a ver a chuva caindo. Os limpadores ligam e também o distraem. E o cérebro precisa lidar com tudo isso e ser capaz de identificar onde a pista está. Você pega todos os problemas que o Aires 8250 teve e ainda não causa necessariamente um acidente de avião. Mas adicione um buraco negro e tudo faz sentido. A ilusão do buraco negro é a peça final do quebra-cabeça. É por isso que a tripulação estava abaixo da trajetória de voo sem estar ciente disso. E nunca chegaram à pista. A Autoridade Aeronáutica Colombiana publica uma série de recomendações, incluindo uma revisão dos procedimentos da Aires Airlines para pousos visuais. Nesse acidente não houve uma só razão. Foram muitas razões que fizeram com que ele acontecesse. O tipo de aproximação, o tipo de treinamento. O senhor consegue? Eu acho que uma das recomendações mais importantes dessa investigação está relacionada a melhorar o treinamento da tripulação. Especialmente para aqueles que fazem a transição de turbohélice para jato. Para a comissária de bordo, Adriana Cardenas Medina, a lembrança do acidente ainda a assombra. Minha vida se tornou muito frustrante. Eu fiquei com ferimentos físicos irreparáveis e com traumas psicológicos que nunca vou superar. O que eu vivenciei foi muito incomum e totalmente desesperador. Para os investigadores, a queda do Aires 8250 é um exemplo sobre os perigos de uma tripulação pouco treinada. A recomendação mais importante que fizemos foi garantir e melhorar o treinamento da tripulação para que ela siga as instruções do fabricante e para que eles possam prevenir esse tipo de acidente no futuro.